Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita, né? Onde hoje, em especial, temos um palestrante especial que sempre nos dá a oportunidade, né, de nos fazer uma palestra. Então, seja sempre bem-vindo, Camolese, né? Muito bom, nossa casa sempre agradece pela sua presença. E só fazendo alguns recados, estamos aqui na Casa Recomeço, no Jordanópolis, e nessa quarta-feira, às quartas-feiras, a gente costuma ter o tratamento, né, da parte fraternal da equipe do irmão José, e às segundas com a equipe médica do Dr. Max, né? Então, deixa eu só acertar isso aqui. Tecnologia aqui, viu, Camolese? Você vai para lá, ela vai junto, vem para cá, não se assuste, não é um fantasma, não, tá? Então, eu pediria a todos a gentileza de desligarem ou colocarem os celulares no modo avião. A gente vamos ter nesse sábado, agora, dia 10, aquela palestra que a gente vem anunciando, né, científica, de uma profissional, que virá aqui às 14 horas falar sobre nutrição. Então, das 14 às 16, nós vamos ter essa palestra, e ela é interativa, onde a gente pode participar com perguntas, né? E depois da palestra, a gente tem os passes de limpeza, que é uma oportunidade para aqueles que não conseguem vir à casa, às segundas, às quartas, né? Terá a oportunidade de vir também aos sábados. É uma vez por mês, é um sábado por mês, né? Temos as aulas de yoga, que a gente tem de quinta e de sexta-feira. O nosso bazar aqui do lado, que também nos atende e ajuda bastante a manter a nossa casa. Para quem não conhece, está pela primeira vez, temos a biblioteca lá no andar de cima, uma biblioteca bem charmosinha, gostosa, com bastante livros espirituais, né? Do mundo da doutrina espírita, melhor dizendo. E sempre lembrando do Evangelho no Lar. Não deixemos de fazer, né, essa metodologia que foi nos passada pela espiritualidade, de nós praticarmos o Evangelho no lar. Tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, relaxando os braços, as pernas, descruzando os braços, as pernas, fazendo um colóquio amoroso com os benfeitores desta casa, que desde os primórdios, desde o início, já prepararam todo o nosso salão para que pudéssemos aqui estar presentes. E nesse instante é um momento muito íntimo de cada um de nós, onde esses benfeitores se aproximam de nós e, através dos nossos pensamentos, nós passamos para eles as nossas necessidades primordiais, aquelas que realmente precisamos, e com certeza esses irmãos levarão até o Pai as nossas súplicas. Vamos aproveitar também para vibrar pelos nossos familiares, por aqueles que ficaram em casa, que não conseguiram estar aqui presentes esta noite, vibrarmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e além mais pelo nosso planeta, que nos recebeu com muito carinho e nos dá toda a oportunidade do nosso crescimento individual. E assim, em pensamentos, em joelho, diante de Jesus, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. Não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus.
Muito bom. E com vocês, o nosso querido Camolese. Obrigado. Deixa eu só pegar aqui. Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Meus irmãos, domingo é o dia das mães. É esse domingo, né? Domingo é o dia das mães. E nesses 30 minutinhos que vamos passar juntos, vamos falar algo que eu já falei aqui, só que sobre uma outra ótica. Sobre a importância da mãe na vida de alguém, mas esse alguém de hoje é alguém muito importante. Nós vamos falar sobre, está no plural de propósito, as mães de Chico Xavier. Para ver como é importante na vida de alguém a presença materna. Peço perdão que eu estou falando assim meio enrolado, que eu fiz uma cirurgia na boca, estou com 12 pontos dentro da... Cirurgia plástica? Não é plástica não, esqueci. É no dente mesmo, né, gente? Chico Xavier, ele tinha, quando criança, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Por isso que eu gosto de falar da vida dele. Porque se eu chego aqui e prego a vida de alguém que sempre teve tudo para dar certo, que teve saúde sobrando, tinha 200 milhões de dólares no banco, andava de helicóptero, era amado, querido, protegido, idolatrado, e deu certo, o que a gente poderia falar? Ah, mas aí eu também. Até uma boa desculpa pra gente, não quer dizer que a gente faria isso, mas com todo esse dinheiro eu também. Agora, quando eu chego para você e falo que eu pego uma criança que passava fome, que enfrentou necessidade, problema, angústia, tristeza, miséria, dor, perseguição e doente, e deu certo, aí é outra conversa. Então ele é um grande exemplo para nós do quê? De superação. De superação. Qual é o objetivo maior da Terra que não seja superar a si mesmo nessa nossa existência? Então é importante nós buscarmos isso, a superação. Vamos lá. Ele nasceu em 1910, 2 de abril de 1910. Na cidade de Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte. Pedro Leopoldo é para Belo Horizonte o que São Bernardo é para São Paulo, mais ou menos perto. Ele era o 5º filho de 9 irmãos. Eram 9 irmãos. Tinha 4 mais novos, 4 mais velhos e o Chico no meio. 9 irmãos. O pai, senhor João Cândido, era caixeiro viajante. Essa profissão não existe no Brasil mais, há uns 30, 40 anos não existe mais. Mas caixeiro viajante, para quem não sabia, não sabe o que é, era um homem que pegava 2 malas enormes, colocava tudo que pudesse dentro para vender, tomava o trem e ia de cidade em cidade, naquelas pequenas cidades, batendo palma, e abria a mala e oferecia o que tinha dentro. O que tinha dentro? Tinha lençol, talher, chapéu, relógio, calça. Era o Mercado Livre da época, para você entender, o Shopee da época, para você entender. O pai dele viajava 28, 29 dias por mês. Ou seja, o Chico quase não via o pai. Chico era órfão de pai vivo. O pai era vivo, mas você não podia ver ele. Quando ele voltava tinha 9 filhos, tinha a esposa, tinha as coisas da cidade. O senhor João Cândido era um homem também muito rude. Lembre-se, nasceu em 1800 e pouco. Aquela época a pessoa não segurava o filho no colo. Ai, amor da minha vida. Não existia isso.
Era tudo assim muito mais, era muito diferente. Mas era compensado pela mãe. A mãe fazia o papel do pai e da mãe. Dona Maria de São João de Deus, conhecida como Maria João de Deus. Ela era analfabeta, o que era comum naquela época. Meus irmãos, nos idos de início de 1900, 1800 e pouco, ser alfabetizado era um luxo que poucas pessoas podiam possuir. Numa família, muitas vezes, de 15 filhos, eles escolhiam um para estudar. E olha lá, criança trabalhava desde os 7 anos de idade. Era muito comum trabalhar com 7 anos de idade. Então ela era analfabeta. Mas sabe aquela pessoa que é formada pela Universidade da Vida? Era ela. Ela amava demais o Chico a amava demais. Ela dava todo o carinho, todo o amor, numa família extremamente pobre. Com 5 anos de idade, portanto 1915, lembrando que ele nasceu 2 de abril de 1910, com 5 anos, 1915, a mãe o chama para o quarto. Ela estava deitada, muito doente, enferma. Ela chama o Chico. Por que ela chama o Chico para conversar e não chama os outros? Outros, eram 9. Tinham 4 irmãos que eram mais velhos. Por que ela chamou o Chico? Porque o Chico era diferente dos outros. Chico Xavier, ele era uma criança extremamente diferente dos outros. Ele era incapaz de matar uma formiga. Era uma criança que tinha uma visão da vida diferente. Ele ia num velório. Estava lá o caixão, o velório. Ele, do lado do caixão, ele falava a causa do óbito da pessoa, numa linguagem médica, com 5 anos. Aquilo todo mundo ficava estupefato. Como é que ele faz isso? Ele era muito diferente. Era um menino assim que não gostava de jogar bola, de sair. Ele era... Para você entender, o Chico era, numa linguagem de pureza, era santo. Na verdadeira acepção da palavra santidade. Só para tentar explicar a santidade do Chico, vou falar da santidade católica. Como que um católico se torna... Agora vai uma curiosidade para você. Ainda mais que está agora falando demais do catolicismo, por causa do Papa, é ou não é? Tá? Então, só para de curiosidade. Como são os santos católicos? Para te explicar a santidade do Chico. Santos são divididos em classes. Como é que se divide os santos? Em como eles se tornaram santos. Isso no catolicismo, tudo bem? Tem os chamados santos curadores. O que esses santos faziam? Curavam. Por exemplo, São Jean-Baptiste Vianney, o chamado Curadars. Ele era um sacerdote na cidade de Ars, interior da França, e ele curou muita gente. E as curas ficaram famosas e ele tornou-se santo. O primeiro santo brasileiro que fica lá em Guaratinguetá também é um santo curador. É um santo curador. Se nós pegarmos vamos pegar, por exemplo, um papa que é o papa anterior, é o João Paulo II, não é isso? Você pode tornar-se santo, o santo brasileiro é o Frei Galvão. Você pode tornar-se santo curando mesmo depois de morto. A igreja aceita. Como assim? Por exemplo, o João Paulo II tornou-se santo por uma cura que foi atribuída como milagre e ele já estava morto há 10 anos. Alguém católico, claro, estava no hospital, naquela coisa de morre não morre, orou, pediu e entendeu que teve uma interferência espiritual desse santo, ganhou a graça, que é uma bênção que a gente não merece, chama-se graça, e não tinha explicação na ciência. Porque não tem explicação, eles chamam do quê? De milagre. A igreja estabeleceu que é milagre e ele tornou-se santo. Então esses são os santos curadores, os que curaram. Santos doutores são os santos médicos.
Não, são as grandes inteligências da igreja, os doutores da igreja. Santo Agostinho é um, bispo de Hipona. Nós temos assim grandes inteligências que falavam vários idiomas, que ajudaram a construir os cânones, as leis internas do catolicismo. Então essas pessoas deram uma contribuição tão grande, mas tão grande, que eles são os santos doutores, são as grandes inteligências, Santo Antão, Santo Agostinho. Nós temos os santos mártires. Quem são os santos mártires? Quem morreu por Jesus. Quem é o primeiro santo mártir, o primeiro santo da igreja? Para você ter uma ideia, quantos santos tem? Só o último Papa, só o Francisco, só o último Papa promulgou em 23 anos de pontificado 1000 santos novos. Só o último Papa promulgou 1000 santos novos. Então nós temos milhares de santos. E tem aquele santo mártir. Qual que é o primeiro santo de todos? Santo Estevão. Se você ler o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, por Chico Xavier, você vai entender porque que ele é santo. Ele morreu por Jesus. Ele morreu por Jesus. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar um santo 19 de abril, Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes, morreu por Jesus. É um santo mártir. Dá para ficar falando de santo aqui a noite inteira, mas meu papel não é falar, eu quero falar das mães do Chico. Mas vamos pegar a última classe de santos. A mais difícil de todas. Os que nasceram santos. Esse é só para meia dúzia. É os que já nasceram preparados. Por exemplo, vamos pegar Santa Dulce dos Pobres, que é a nossa irmã Dulce, cujo nome como santa é Santa Dulce dos Pobres. Ela, desde menina, gostava de cuidar de leproso. Que criança, com 10 anos, que vai todo mundo para o shopping, vamos para o shopping, vamos brincar de boneca, não, vou cuidar de leproso. Você concorda que é uma criança, que ele é diferente das outras? Sim ou não? Que criança com 10 anos, que vai trocar boneca por leproso? Então, sabe aquela pessoa que já vem preparada? Então ela, Santa Teresinha, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, eram pessoas que já vieram prontas. E Chico Xavier? Se Chico fosse católico, Chico seria com certeza santo em vida. Santo em vida. A mãe sabia disso. Por isso, dos 9, ela chamou só ele. Ela disse: meu filho, mamãe, olha a influência de mamãe. Mamãe está muito doente. Porque a gente está falando da influência em alguém que acabou se tinha tudo para dar errado, mas que acabou tornando-se o maior médium espírita do mundo. Mais de 517 livros, mais de 10.000 espíritos diferentes escreveram através desse homem. Ela o chama, fala: mamãe, estou resumindo aqui, mamãe está muito doente, e eu vou partir, eu estou sentindo, partir todo mundo sabe o que é, vou morrer. Eu não sei como e quando, que maneira, quando, tempo, eu não sei como, nem quando. O pessoal vai dizer que eu morri. Não, olha, não tinha nada de espiritismo na época, hein? Ela falava por intuição. Não sei como nem quando, mas um dia eu volto para te buscar. O pessoal vai falar que eu morri, mas eu não morri. Acredite em mim. Um dia eu volto para te buscar. E ela cumpre a promessa. 85 anos depois dessa conversa. Perdão, 87 anos depois dessa conversa, quando no dia 30 de junho de 2002, quando o Chico desencarna, lembra que era o pentacampeonato do Brasil, desencarna à tarde, ela o vem buscar. 2 dias depois a mãe faleceu, desencarnou. Naquela época o velório não era em locais especiais, era em casa. Ele viu a mãe morta, né, no caixão, ele foi no cemitério, ele viu o caixão sendo abaixado, a terra sendo jogada, ele tinha noção de morte, mas ele era uma criança de 5 anos. Eu tenho um menino de 5 anos, o Estevinho, que usa fralda para dormir. Então eu estou falando de uma criança que usa fralda, é uma criança pequena de 5 anos.
Meu filho pesa 14 quilos, era o que o Chico devia pesar, com 5 anos. Magrinho também, pequenininho. Então, o pai, quantos filhos tinham? 9. O pai voltou para o velório. Mas logo que enterrou, tinha que sair para viajar de novo, porque a família já era pobre trabalhando. Se deixasse de trabalhar, quem que vai ficar com 9 crianças? Numa cidade deste tamanho, todo mundo pobre? Ninguém. Ia ficar com 9 filhos dos outros. O que ele fez? Ele começou então a distribuir um para cada casa. Pode ficar com um, pode ficar com um, pode ficar com um. E distribuiu os 9 filhos para 9 casas diferentes. E o Chico foi então para a madrinha, para a casa da madrinha. Aí a gente tem que aprender uma lição. Nem sempre a prática é igual à teoria. Você já fez regime na teoria? Amanhã eu começo o regime. Então você está na teoria. Agora amanhã eu vou começar o regime. Eu vou andar e vou andar até na Anchieta e volto. E vou levantar 5 horas da manhã antes do nascer do sol. Quando voltar o sol nem nascer, vou tomar banho gelado. Vou tomar um café sem açúcar. Na hora do almoço vou comer 2 folhas de alface sem sal, não é? E vou comer à noite, eu vou andar em nome de Jesus, e vou rezar. Isso você faz esse plano comendo uma caixa de bis, não é? Porque a gente o regime não começou, e a gente faz aquela coisa. Chega o dia do regime, toca o despertador, 5 da manhã. Você abre a janela do seu quarto, lá fora aquela garoa, 12 graus de temperatura. Você olha para sua cama quentinha. Aquela cama assim que está no formato do seu corpo. Parece um sarcófago egípcio. Que é só você deitar e falar, eu só não vou hoje. Que eu vou descansar mais um pouco e descanso um pouquinho até meio-dia, aquele dia que estava muito cansado. Então, porque ele foi entregue à madrinha. Na teoria, a madrinha, ela existe para substituir a ausência de quem? Da mãe. Olha que lindo. Só que na prática a madrinha o odiava. Estou usando uma palavra forte. Ela o odiava, tanto que ela tentou matá-lo várias vezes. Falou, Cabolés, o que uma criança de 5 anos fez para uma mulher? Nada. Ela dava surras diárias nele, todos os dias que ele ficou com a madrinha, e foram muitos dias. Ele apanhou. Não teve um único dia. Esse domingo eu não vou bater nele. E ela o espancava. Nunca com as mãos. Sempre com um pedaço de pau, vara de marmelo, pedaço de... Tinha uma goiabeira no fundo. Galho de goiabeira. Cinta. Não contente com isso, ela pegava garfo de faca, garfo, tem 4 dentes, e ficava dando garfadas na barriga dele, no abdômen dele. Por cima da blusa. Tanto que as blusas Chico eram todas rasgadas. Ele ficava dando garfada, mas com força, para machucar, para o garfo entrar. Tanto que, certa vez, eu estava na casa do Chico já com uns 80 e poucos anos, perto de 90. Chico estava no quarto do Chico trocando de camisa, e eu vi ele abotoando a camisa, uma manga curta, de botão, quando eu vi uma parte do abdômen, conversando com ele, todo marcado pelas garfadas que ele tinha recebido com 5 anos de idade. Por que isso acontecia? E aí vamos fazer uma aspas bem rapidinha para falar sobre obsessão espiritual. Nós achamos, infelizmente, a maioria do movimento espírita tem uma imagem muito romantizada dos obsessores. A gente imagina que os obsessores são coitadinhos, são só espíritos menos esclarecidos. A gente faz uma sessão de desobsessão, conversa 10 minutos já, convence eles a não fazer mais o mal. Perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa, perdoa, vai. Ah, tá bom, eu perdoo. Eles tomam ônibus espiritual. Você não funciona assim, não é assim. Isso é lenda. Obsessão é algo extremamente grave. Qual que é o papel de todo obsessor? 4. Sempre, isso é bíblico, isso é o que eu estou falando. Matar, se deixar ele te mata. Dê chance para você ver. Matar, roubar, isso é bíblico. Roubar financeiramente mesmo. Vou te deixar 0. Como?
você fica doente, numa doença que não tem, você vai gastar o que tem e o que não tem para essa doença, vai ficar zero, porque te desequilibrando financeiramente, num mundo onde a gente tem muita conta para pagar, eu te desequilibro também espiritualmente. Ninguém que está devendo todo mundo com luz cortada, vendo a família passar fome, está bem, estou tranquilo, estou em paz, estou feliz. Os obsessores sabem disso. Matar, roubar, mentir. Toda pessoa que é má mente compulsivamente. O mal vive da mentira. Por quê? Porque é a mentira que faz com que você divida. A mentira, ela divide. Pegue o oposto do mal. Qual que é o oposto do mal? Qual que é o oposto da mentira? A verdade. O que Jesus fala que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que é a própria, não vai eu falo a verdade, eu sou a verdade. Então mentir, e o último, vai ver, não dá para matar, o primeiro é matar. Lembra, matar, roubar, mentir e destruir. Talvez você não morra, mas se te destruir já está bom. Os obsessores, quando olhavam aquela criança de 5 anos inocente, não viam uma criança de 5 anos inocente, eles viam um espírito eterno que estava ali. Eles estão no mundo espiritual. A gente vê uma criança, eles veem um espírito extremamente capaz. Eles sabiam onde o Chico podia chegar. Logo, o que eles pensaram? Nós vamos tentar destruí-lo quando é criança. Porque ele já não tem pai, a mãe morreu e a madrinha o odeia. A hora é agora. Porque se esperar ele tornar-se um grande médium, e depois que proteção espiritual não vai ter esse homem? Então é mais fácil pegar agora que não tem ninguém para defender. Olha o raciocínio. Só que tem um problema. Toda obsessão só se dá por sintonia espiritual. Não é assim que o obsessor chega e fala, gostei daquele e vou levar. Não é desse jeito. Senão a gente ficaria refém toda hora. Precisa de sintonia. Você acha que o Chico Xavier dava sintonia para esses obsessores? Zero. Os obsessores não conseguiam pegá-lo. É a mesma coisa que eu pegar. Imagina que eu vou fazer o papel do seu obsessor. Eu pego aqui uma bola de basquete e começo a jogar na sua cabeça. Toda hora. Eu estou aqui sempre, pum, joga na sua cabeça, joga na sua cabeça, joga. Você não aguenta mais. O que você faz? Você vai e compra um vidro blindado dessa grossura que não passa nem bola e nem tiro e põe na sua frente um vidro, um escudo blindado. Se eu jogar a bola, vai acertar em você num vidro dessa? Não vai. O que eu faço? Vou embora? Não. Eu dou uma mudança de rota, plano B. Não tem parede aqui? Tem parede. Eu olho você, calculo a distância, e em vez de eu jogar a bola em você, eu jogo na parede por tabela. Eu bato, a bola bate na parede e pega você atrás do vidro. O que é a parede? É a madrinha perturbada, o marido difícil, a esposa problemática, o filho drogado. Há maneiras de te alcançar por tabela. Porque você nesse mundo tem ligação com outras pessoas. Se eu desestabilizar os outros, eu acabo atingindo você por causa do amor que você tem por ele. Os obsessores não desistem fácil. Obsessão é algo extremamente grave. Então eles, não podendo pegar o Chico, pegavam quem? A madrinha. E tentaram matá-lo. A mãe desencarnada, lembra? A mãe desencarnada, Dona Maria de Deus, vendo aquilo, o mundo espiritual, olha, a mãe mesmo depois de morta cuida do filho. Movimenta o mundo espiritual inteirinho. E um dia, numa surra, à tarde, no quintal, tudo chão de terra, no quintal ao lado de uma goiabeira, ao lado de uma bananeira, no quintal da casa, Chico estava orando, católico, naquela posição de catolicismo, ajoelhadinho assim, rezando, espancado. A mãe desencarnada aparece, Dona Maria João de Deus. Chico fica muito contente, porque sabia que a mãe vinha o quê? Se ela falou que vinha buscá-la, porque ela vinha buscá-la. A primeira coisa que ela falou foi, meu filho, eu vou te buscar, mas não é hoje. Eu vim te dizer duas coisas. Primeiro, quando você apanhar, lembra-te de Jesus, que apanhou mais do que você. Imagina a dor de uma mãe, falando isso para um filho de 5 anos, sendo espancado por outra mulher. Mais do que você apanhou Jesus. Eu vim dizer para você não odiar a sua madrinha. Porque se você odiar a sua madrinha, com esse seu coração de 5 anos, esse ódio vai crescer no seu coração.
e você tem uma missão lá na frente. A mãe sabia da psicografia. E esse ódio de hoje vai atrapalhar a missão de amanhã. Já imaginou Chico Xavier psicografando Paulo Estevão na força do ódio? Os livros de André Luiz com raiva da humanidade? Mas ele teria 1000 motivos para isso. Espera um pouquinho, o mundo não vale a pena. Todo mundo meu pai me abandonou, minha mãe morreu, o mundo é injusto. Minha madrinha quer me matar, ninguém gosta de mim, eu sou humilhado, eu passo fome. Então a mãe interviu, porque sabia que isso poderia não matá-lo, mas destruí-lo. Então toma cuidado, não coloque ódio no seu coração. O que você colocar, você vai alimentar. E o que você alimentar vai crescer. Perdoe ela, ela é doente da alma. Essa é a primeira coisa. Segunda e última. Mamãe veio te dizer para você aguentar mais um pouco. Eu sei que é difícil. Porque um novo anjo bom aparecerá em sua vida. O plano espiritual se movimentou de tal maneira que para tirar o Chico da casa da madrinha, achou uma esposa para o pai do Chico. Achou uma esposa para ele, Dona Cidália Batista Xavier, uma santa de uma mulher. Quantos filhos o pai do Chico tinha? 9. Ele era um viúvo, um senhor, com 9 filhos, era um senhor. Ela, Dona Cidália, tinha idade para ser um dos 9. Era novíssima. Devia ter 17 anos, por aí no máximo. Era o primeiro namorado dela. Olha que mulher, também analfabeta. Mas de uma capacidade, escolhida a dedo pela espiritualidade. Olha que mulher, com 17 anos, falar isso para um senhor com 9 filhos. Ela fez uma única exigência para casar com ele. O que ela pediu? Eu peço um anel de noivado. Eu quero uma viagem para Serra Negra, para passar Natal. Natal não, como é que lá, para ir para Poços de Caldas. Lembra antigamente que ia? Era uma viagem que era uma coisa, preparava 6 meses a viagem de lua de mel para Poços de Caldas, e se fosse rico ainda passava em Serra Negra e tirava foto. Era uma coisa, você quase tirava o passaporte. Era um acontecimento. Esses dias eu fui fazer palestra em Poços de Caldas, era 10 horas, eu fiz a palestra no tempo almoço. Mas naquela época era assim um acontecimento social. Ela pediu o quê? Para ir para Poços de Caldas, Serra Negra? Nada. Uma moça de 17 anos para um viúvo com 9 filhos. Olha para ele e fala: eu só caso com você se eu puder reunir os filhos que você abandonou. Olha que mulher. Quem faz isso? Ela pega uma carroça puxado por um cavalo, e vai de casa em casa, buscando cada uma das crianças. Entre eles, quem era? Estava lá? O Chico. Quando o Chico sobe na carroça, a mãe aparece e aponta para ela, como que dizendo: é o anjo bom que veio te salvar, pode confiar nela. Chico cresceu, ela o amava demais, demais. Fala mais 2 minutinhos só. Amava demais, demais. Amava, era o filho que ela esperava. Cuidava dele com carinho. E o Chico, naquela época, sempre foi, né? Mas era um médium de poesia muito potente. Ele fazia poesias numa facilidade muito grande. Tanto que aos 17 anos de idade, ele já tinha o livro mais difícil dele, dos 517. Parnaso do Além-Túmulo. É muito difícil. Você pegar poesias de Augusto dos Anjos, poesias de Guerra Junqueiro, de Castro Alves, com métrica, com rima, com quartetos, com sextetos, é uma coisa muito difícil. Ele fazia isso, ele era quase analfabeto. Ele fazia de olho fechado, de luz apagada, passando fome, com a mão ainda tampando o olho. Ele fazia sem corrigir nada. Então, com 17 anos, ele já tinha um livro. Só que as poesias eram muito complexas. E o Chico, para a poesia, falou que era médium audiente. Ele ouvia a poesia. Então, o que os espíritos faziam? A psicografia era à noite. De dia, eles iam declamando a poesia para o Chico ia acostumando com as palavras. Para que à noite, na hora de declamar de novo, o Chico já não errasse. Algumas vezes, quando eles declamavam, a Dona Cidália, a segunda mãe do Chico, estava perto. E o Chico declamava a poesia em voz alta. Ela chorava de felicidade, falava: pena, meu filho, que mamãe analfabeta. Pena que eu não compreendo a grandeza da sua missão. Resumindo, quando o Chico tinha 17 anos, também novo ainda, né?
não era nem maior de idade. Dona Cidália o chama, sempre é o Chico, né? Dona Cidália o chama, no quarto, ela estava muito doente. E resumindo, ela teve a mesma conversa que a mãe teve. Chico, mamãe vai partir. Eu estou muito doente, mas eu quero que você saiba que de onde eu estiver, eu vou cuidar de você. Mas eu quero morrer em paz, meu filho. Eu peço para que você cuide dos seus irmãos. Quantos filhos eram? 9. Do primeiro casamento. Dona Cidália teve mais 6 filhos. Pai do Chico não era fraco. Vou fazer o quê? É matemática, eu não posso mudar o número aqui. Mas vamos somar juntos. 9 mais 6, quanto dá? Que eram, contando com o Chico, 15 irmãos. Adivinha quem cuidou de todos? O Chico. Que só se muda de Pedro Leopoldo para Uberaba em maio de 1956, quando ele casa a última das irmãs. Porque antigamente tinha-se uma tradição de que a missão de um pai que teve vários filhos, terminava quando ele casava a última das filhas. Isso era uma tradição antiga que tinha, muito antiga, que a missão do pai terminava quando ele casava a última das filhas. No mundo moderno essa missão não ia acabar nunca, porque o povo não casa, não tem homem para casar, as mulheres tentam correr, não é? Seria uma coisa assim que hoje esqueça essa missão. Mas antigamente, que ainda dava para casar, o Chico casa a última das irmãs, faz o enxoval dela, e na semana seguinte muda-se para Uberaba. Então veja como elas são importantes na vida. 5 minutos mais? Se eu falar que não, meu amigo, eu não saio na rua. Porque eu gostaria de contar, eu estou emocionado porque eu lembro do Chico contando, da reencarnação delas. Essa história continua no mundo espiritual. Mas se quiser eu conto na próxima vez. Se vai dar, não quiser. Lá pela década de 70, 80, as duas já desencarnadas, a Dona Maria João de Deus chegou para o Chico, a primeira mãe do Chico. Assim, Chico, estou resumindo a história aqui, vim me despedir de você. Obrigado, vim me despedir. Mas como me despedir? Eu falei que eu vou reencarnar. Então é a última vez que você está me vendo dessa maneira. O seu pai, João, que precisa reencarnar, disse que não abre mão de reencarnar e vir como meu esposo novamente. O pai do Chico pediu isso, porque só entre nós, ele aprontou muito, não é? Deve essa consciência pesada, sabe aquela consciência pesada? Vou pagar na próxima, porque nessa eu aprontei. A mãe de Chico não precisava encanar com ele, esqueça. Mas ela, por amor, aceitou. Então, Chico, seu pai vai reencarnar, eu também, e dando tudo certo. Por que dando tudo certo? Porque um pode se matar no meio do caminho, pode ter um acidente, então, entenda bem, muitas coisas podem acontecer. Mas se acontecer de alguém se matar, o plano espiritual providencia outra pessoa. Mas dando tudo certo, seguindo os trâmites, nós vamos nos conhecer, dando tudo certo, e vamos nos casar. Então eu vim me despedir de você. Agora, Chico, eu fui procurar a Cidália. A Cidália era a segunda esposa do pai de Chico. A Cidália tinha uma veneração muito grande por Dona Maria João de Deus. Ela chegou para a Cidália e disse assim: Cidália, eu vou reencarnar com o João. Eu orei muito a Jesus, porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com você, porque você cuidou muito do meu filho, do Chico. Você amou muito meu filho, do jeito que eu amei, você amou. Então, Jesus me concedeu essa bênção, mas eu vim perguntar para você, se você aceitaria reencarnar também como minha filha, para que eu pudesse cuidar de você, para que eu pudesse dar para você tudo o que você deu em matéria de amor para o meu filho. Claro que Cidália aceitou, e ela perguntou para Cidália: tem alguma coisa que eu poderia fazer por você quando você for minha filha? Ela disse: tem sim, senhora. Ela chamava de senhora, ao respeito.
O meu sonho, e não obstante eu ser analfabeta, o meu sonho era aprender a tocar piano. Eu gostaria demais que eu pudesse tocar piano. Então, dona Cidália falou assim, a mãe do Chico falou, dona Maria João de Deus, eu vou, minha filha, plasmar no coração, para que eu possa lembrar desse seu pedido. E quando você nascer, alguma coisa em matéria de intuição me fará colocar você na escola de piano. Então, Chico, eu vim me despedir de você, e Cidália também veio. Aí aparece Cidália, as duas se abraçam com o Chico, e descem para o plano espiritual, e descem para o mundo material, e com certeza estão vivas entre nós. É o famoso, a vida continua. Mas veja o amor dessas mulheres, em vida cuidando dele, mortas cuidando dele, e mesmo depois preocupadas com ele. Por isso que Chico Xavier vai falar o amor, a oração de uma mãe pelo seu filho, arromba as portas do céu, derruba os portões, e faz com que a oração chegue sem empecilho algum a Deus. Por isso essa fica a nossa singela homenagem a todas as mães e aos dias das mães, que deve ser comemorado todo dia, mas que no mundo, por uma proforma, será comemorado domingo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e proteja. Você finaliza pra gente? Finaliza. Antes de fazer aquela bênção, só lembrar um recadinho extremamente simples de convidar os amigos a visitar as nossas páginas no Instagram, onde a gente publica sempre mensagens de esperança, de paz, de amor. Publico também coisas de autismo, porque o Estevinho, meu filho, é autista, mas sempre tem uma mensagem de alegria, de amor, de esperança, de fé. No Facebook, se você tem Facebook, no nosso canal do YouTube também, Camolés Podcast e Espiritualidade. Se você puder nos seguir, são páginas espíritas, tenho certeza que você vai gostar. Para encerrar a minha parte, vamos fazer aquela bênção muito antiga, de muitos séculos atrás, de uma Europa medieval, camponesa, feita ao se despedirem das pessoas que mais amavam. A bênção era muito simples, a vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos, e a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando-te avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida muitas vezes difícil. Que as chuvas vindas dos céus, chuvas de bênçãos, de amor e de paz, caiam em abundância nos seus campos, e até nos encontrarmos de novo em uma outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá, nas surpresas que a vida tem, que até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.